Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da RCI, olá você que está nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no site sempre RCI, né? Programa Entre Livros, sempre trazendo aqui uma obra a ser debatida, aprofundada. E hoje a gente vai falar de um tema que é antivitimização, alicerce para a autoevolução. Então, a gente está aqui com o autor César Machado, que já esteve conosco, porque ele também é autor das obras Proatividade Evolutiva e Humanização Parapsíquica na UTI. César, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado novamente aí, Rose, pelo convite. Então, César, a gente sempre começa pelo título do livro. Então, vou te perguntar, o que é antivitimização? Tá certo. Bom, talvez até para a gente falar de antivitimização, né? Explicar o que é, né? Essa ideia, esse título, seria interessante a gente falar sobre o que é autovitimização também, né? Uhum. Só para dar um contexto, né? Então, o que seria a autovitimização, né? Ou seja, essa tendência que uma pessoa, uma consciência pode ter de se vitimizar, né? Então, justamente, ela, vamos dizer assim, coloca até como se fosse um conjunto, né, de coisas, né, de sinais, de sintomas, de modos de manifestar da consciência, de traços, que a levam a se colocar diante de frustrações, por exemplo, que possam ocorrer na vida, dentro de um processo de auto-vitimização, de se colocar na condição de vítima, né? Então, o que acontece? A anti-vitimização, ela vem justamente nesse sentido contrário, vamos dizer assim, né? Então, enquanto a auto-vitimização é uma tendência, até você mostrou a capa do livro aí, né, para o pessoal, né? Então, uma tendência, muitas vezes, né, como diz essa pergunta aí que está na capa, né, da consciência ou de se autodepreciar dentro da autovitimização, de se colocar para baixo diante de uma frustração, de algo que não dá certo na vida dela, né? Vamos colocar assim. Então, acontece alguma coisa, não dá certo, ou tem alguma perda, seja relacionada à parte profissional, emprego, família, seja o que for, né? E a pessoa, então, ela vê aquilo frustra muito a consciência e ela pode ter reações a partir disso, e uma dessas reações, muitas vezes, é essa postura de autovitimização, que pode vir ou numa condição de se colocar ali meio para baixo, se fechar, se isolar, se estagnar, se acomodar dentro daquela situação que aconteceu, se paralisar, e aí ficar no processo ali de queixismo, né, como coloca no livro, de reclamações, né, por exemplo, e de se colocar numa condição de vítima, muitas vezes também, né, para si mesmo e perante as outras pessoas ali que ela convive, ou muitas vezes até ir para o extremo, que tem gente que também vai para o extremo de ficar um pouco mais irritada, mais agressiva e reativa, né, as coisas dali para frente na vida dela, as pessoas, né? Então, esse foco muito no problema, né? A autovitimização, ela tem muito foco no problema, do que aconteceu, na frustração, o que levou, o que aconteceu, por que aconteceu isso comigo, etc. Se você foca naquilo, então, um foco muito mais nos trafares, né? No trafarismo, e, consequentemente, levando a esse caminho aí da autovitimização. Já a antivitimização vai no sentido oposto, então, vamos dizer assim, que seria, ao invés de você, diante da frustração, entrar nesse sistema aí de focar muito no problema, no que aconteceu, e ficar remoendo aquilo, ficar, então, reclamando, se queixando do que aconteceu, seja para si mesmo ou para os outros, ou muitas vezes identificando que teve uma parcela pessoal de responsabilidade naquilo, mas ao invés de conseguir seguir em frente, né, como no caso da autovitimização, você se coloca para baixo. Então, a antivitimização seria você justamente pegar tudo isso, tentar fazer uma análise do que aconteceu, né, ver sua parcela de responsabilidade, se tiver dentro daquela situação que te frustrou, e tentar achar soluções e seguir em frente, né, não se paralisar.
Então, assim, a antivitimização tem essa questão muito relacionada até ao meu primeiro livro lá, que é o de proatividade, né, que a gente falou sobre ele aqui, que é ser proativo, né? Então, você buscar soluções, você precisa ser proativo. Seja investigando a si mesmo, para identificar quando ocorre uma frustração, por que que você tem determinadas reações que te levam a se vitimizar, ou se autodepreciar, ou ficar mais reativa, né, mais agressiva, dependendo da situação, dependendo da personalidade, né, da consciência, né, ou se estagnar, né, e ao mesmo tempo você buscar, então, ver se tem parcelas suas ali de responsabilidade e conseguir, então, mover em frente, mudando o foco, né, saindo daquele foco mais do trafar, do problema, para o trafora e para a solução, né? Essa seria mais ou menos uma ideia central aí da antivitimização, né? Agora, você começa o livro falando da síndrome da autovitimização. A Isso. autovitimização tem uma diferença, né, de traço, de personalidade, sei lá, manifestação e uma síndrome. A síndrome ela é um pouco mais grave, né? Fala um pouquinho sobre essa síndrome. Isso aí, na verdade, eu puxei da medicina, né, para fazer uma analogia aí dentro das questões da consciência, né? Então, o que que é uma síndrome, né? Dentro da medicina, seria um conjunto de sinais e sintomas que te mostram uma determinada condição de doença ali da pessoa, né? Não é uma coisa só que significa, então, autovitimização como se fosse uma coisa só Hum. específica ali. Não, quando você pensa em autovitimização, é uma série de sinais e sintomas que, em conjunto ali, lógico, tem uma causa por trás, né? Que a gente... é, de acordo com a análise do livro, a gente chega, né, a algumas conclusões sobre isso, mas tanto que quando eu faço essa análise ali no livro, na primeira sessão, né, que a gente fala sobre isso, então eu faço até uma divisão disso dentro do holossoma, né? Então você pega lá aspectos dentro do próprio corpo físico, na postura, né, da pessoa, quando ela tem essa tendência à vitimização, ou à autodepreciação, por exemplo, a linguagem corporal, a linguagem não verbal, desde os aspectos energéticos, por exemplo, como é que seria isso, do ponto de vista energético, a pessoa que se vitimiza, o que que tem ali, como é que ela se manifesta energeticamente, o aspecto do psicossoma, né, ou entrando mais no lado emocional mesmo, então você tem uma série de aspectos, e até a parte mental, ou mental somática também. Então, tudo isso em um conjunto, por isso que eu chamei de síndrome, né, que é um conjunto de coisas que levam àquela determinada postura ali, ou àquela determinada manifestação. Você pode falar um pouquinho assim sobre cada veículo? Então, Como que por seria exemplo, do ponto de né, vista, por exemplo, energético? Como que se manifesta? do ponto de vista energético, uma coisa que é bem comum, né, quando você pega a pessoa que tem essa tendência a se auto-vitimizar, é o quê? É só a gente pensar, né? Talvez muita gente conheça pessoas que reclamam demais, vamos supor. Acontece alguma coisa que não deu certo, a pessoa reclama, reclama, reclama e fica naquela postura ali meio de vítima, né? Então, o que que essa pessoa está mostrando para você? Que ela precisa de energia, né? Então, ela quer a energia dos outros. Então, por isso que ela reclama, ela quer atenção. Então, esse seria um aspecto, né, que a gente pode trazer dentro da autovitimização, Carência também é o poderia? processo da carência afetiva e carência energética, que acaba que a pessoa muitas vezes se transforma em um vampiro energético, né, como a gente chama dentro da conscienciologia. Então, ela chega perto das pessoas e começa a falar dos problemas delas e se vitimizar, e aí ela com isso ela vai sugando, né, como a gente fala, né, a energia, ou faz aquele acoplamento, né, com as pessoas e vai absorvendo a energia das pessoas que estão em volta. Então, quem está em volta, por exemplo, se não for atento, ela pode acabar assimilando ali com a pessoa auto-vitimizada e se sentindo defasada energeticamente depois, né? Mas esse seria um aspecto, por exemplo, né, que a gente pode analisar e visualizar dentro da questão energética, mais especificamente aí da pessoa com tendência à auto-vitimização, né? Que essa carência afetiva e energética, essa tendência a se queixar e acabar vampirizando, às vezes inconsciente mesmo, né? A pessoa está fazendo aquilo, ela não está percebendo até que ela está fazendo aquilo, né? Esse é um dos motivos da gente fazer essa análise, então, para que a pessoa ela consiga pegar o livro, estudar e pensar se ela faz isso, se ela tem esse tipo de postura e como modificar isso, né? Como enfrentar e superar, como desenvolver uma autossuficiência energética e E, também como melhorar esse processo da carência afetiva, né?
E como que seria isso do ponto de vista do psicossoma? É mais fácil a gente entender, né? Que tem a ver com as emoções, você já até falou algumas aí. Mas do ponto de vista do mental soma, como que seria? Olha, uma coisa que a gente pode trazer aqui que acho que é bem prática, né, de pensar, é a condição do monoideísmo, né? Então, por exemplo, acontece a frustração, eu coloco vários exemplos ali, né? Nós vamos pegar um só para dar um exemplo, né? O Uhum. monoideísmo, então, que é a ideia fixa, né? Então, isso está ligado ao processo do mental soma, né? Das ideias ali. Ah, Então, a tá. pessoa, ela se foca no problema que aconteceu e aquilo fica retornando e remoendo, né? Isso é muito interessante porque tem uma ligação direta com o aspecto emocional, por exemplo. É muito comum você ver pessoas com depressão que tem um aspecto de auto-vitimização por trás ali. Então, ela tem essa tendência. Isso tem muita ligação com a auto-vitimização, porque o depressivo também ele faz isso, né? Ele fica retornando lá no passado e remoendo e fica preso naquilo, né? E muitas vezes não consegue sair daquilo mentalmente, as ideias voltam, a memória, né, que é outra coisa, fica presa no que aconteceu, né? Então, são aspectos mentais somáticos aí que a gente pode fazer uma caracterização disso, né? Que acontece com o auto-vitimizado. Teve o problema, se frustrou. Vamos dar um exemplo lá, sei lá, perdeu um cargo na empresa lá, foi rebaixado, alguma coisa assim, vamos supor, ou foi demitido sem, né, estar ciente, né, do que aquilo poderia acontecer, e aquilo frustra muito a pessoa. Ao invés dela conseguir reunir forças, energias, montar o currículo, tentar refazer as coisas, mandar ir atrás, modificar, não. Aquilo frustra a tal ponto que a pessoa ela pode entrar nesse processo de auto-vitimização, depressão, às vezes, né? Mas do ponto de vista de mental soma, aspectos que a gente pode trazer são esses, né? A questão do monoideísmo, da ideia fixa, né? Da memória presa ao passado, ao que aconteceu, dessa dificuldade de, vamos dizer assim, se desligar pensenicamente, né? Do ponto de vista dos pensamentos daqueles fatos passados, né? Seriam alguns exemplos aí que a gente poderia trazer dentro desse aspecto do mental soma, né? Agora, quando a gente pensa, né, pelo menos assim, no primeiro momento, em antivitimização, assim, remete muito à questão dessa baixa que a pessoa tem, dela se sentir menos-valia, né, Isso. tem a ver com autoestima também. E aí você falou no início uma coisa que eu achei curiosa, que é a questão da agressividade, a revolta, alguma coisa assim, né? Uhum. Fala um pouquinho sobre isso, porque realmente eu não consegui, assim, como é que... Tá. Então, quando eu faço análise ali vamos dizer assim, do princípio, né, da autovitimização ali, da onde que ela se origina, né? Então, é, a base disso é essa forma de reagir à frustração. E aí, quando ocorre algum evento ali na vida da pessoa que a frustra muito, é mais ou menos naquela ideia da, da, da luta ou fuga, né? Essa questão da agressividade especificamente, né? Então, a pessoa ela pode tender a fugir, querer se isolar, e aí se ela tem a tendência a se autodepreciar, então a agressividade ela volta contra si mesma, e aí fica lá remoendo, se martirizando, o que que eu fiz, onde que eu errei. Então, é como se fosse uma agressividade mais internalizada ali contra si mesmo, né? Você reage contra si mesmo e fica ali algo que você até enxerga, talvez que tem uma parcela sua ali que você poderia ter agido diferente, mas foca mais naquilo, né? Foco trafarista e fica essa alta agressividade. Mas tem muitos casos em que, e às vezes mesmo nessa consciência que faz esse processo de autoagressividade, né, pode também ter a heteroagressividade, que isso também, quando você analisa, por exemplo, né, a distimia, depressão, distimia que seria o mau humor crônico, vamos dizer assim, né, dentro da psiquiatria, da psicologia, ou a depressão, que já vai para um outro extremo mesmo, né? Tem muito essa questão, às vezes, principalmente em homens, né? Mas pode acontecer em mulheres essa manifestação também, de ficar mais irritado, né? Se frustrou, aí aquilo, uma das manifestações, por exemplo, de depressão seria a irritabilidade, às vezes vamos dizer assim, a percepção de tristeza ou de melancolia, talvez até, dependendo do que seja, isso às vezes não fica nem tão aparente, a irritabilidade é que fica mais aparente. Então, a pessoa ela começa a ficar agressiva contra os outros, então ela fica com um limiar ali
tolerância mais baixa e fica mais irritada, às vezes reage mais facilmente com familiares ou com colegas de trabalho, por exemplo, né? Então, seria esse oposto, né, da agressividade externa, da heteroagressividade. Então, isso pode acontecer também dentro desse movimento aí de auto-vitimização, né? Se frustrou, então tem muitos que se fecham. Eu acho que talvez é uma tendência até maior, né, de reagir contra si mesmo, se autodepreciar, essa possibilidade de menos-valia, de se ver por baixo, então essa agressividade contra si mesmo, mas tem também esse componente de, às vezes, é, surgir ou aumentar, se já tinha em algum nível, uma heteroagressividade e reação contra as pessoas com quem convive, né? Então fica mais intolerante, às vezes a pessoa está frustrada, ela já está se sentindo meio para baixo e qualquer coisa às vezes irrita mais a pessoa, ela reage, às vezes nem percebe que está fazendo isso. Então, reage com facilidade ou às vezes até com agressividade na posição verbal, né? Não estou dizendo nem na questão física, né? Mas no processo verbal, de comportamento, de postura mesmo, né? Não sei se ficou claro aí. Sim, eu penso em auto-vitimização, eu penso naquele desenho animado que é da minha geração, que é aquele, ó vida, ó Ah, azar, sim, isso, é o Lip, né? Acho que era o Lip, né? como Lip é que Hard, é? acho que era o desenho animado, acho que era isso aí, sim, mais ou menos por aí, né? A pessoa fica ali, fica se queixando, né? E ela não percebe, às vezes, que faz isso, né? E vai vampirizando as pessoas aqui e ali, né? Agora, você Energeticamente, falou várias afetivamente. vezes sobre frustração. Então, a gente pode dizer que sempre a causa da auto-vitimização é a frustração? Eu acho que tem um por base ali, né? Por base a frustração e uma dificuldade de, vamos dizer assim, que frustração na vida, todos nós estamos suscetíveis o tempo todo, né, de acontecer. Tem gente que é mais resiliente, reage melhor às frustrações e se ergue rápido. O auto-vitimizado, ele já vai ter mais dificuldade, ele vai, muitas vezes, demorar mais tempo para entender o que aconteceu e sair daquilo. Tanto que tem gente que, às vezes, chega num extremo de depressão, igual a gente falou, e vai precisar de ajuda externa. Vai precisar de terapia, né? Vai precisar de alguma coisa ali, às vezes até medicamento mesmo, né? Dependendo da situação, para tentar se levantar e começar a raciocinar melhor e aí conseguir entender o que aconteceu, o que está acontecendo e superar, né? Mas é mais ou menos por aí, né? A ideia, né? Entendeu? Ok, nós estamos falando então sobre antivitimização. A gente vai agora chamar os nossos comerciais, mas fique antenado porque a gente volta em um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros hoje, entrevistando o autor César Machado sobre antivitimização. César, vamos falar um pouquinho agora da antivitimização, porque a gente falou sobre Vamos lá. a autovitimização, né? Agora, só Não. voltando. A autovitimização é uma questão intraconsciencial, é a pessoa que se coloca para baixo, certo? Mas acontece também a vitimização real, né? A Ah, pessoa foi sim, vítima de um crime, ela foi vítima. isso. Isso não entra nesse escopo, né? Não, aí até eu coloco isso ali, acho que na introdução, no primeiro capítulo, eu não me lembro, justamente para a gente separar um pouco as coisas, né? Então, a pessoa foi vítima de uma agressão física, um estupro, não sei, qualquer coisa assim, estaria dentro da criminologia e uma coisa grave que realmente ela foi uma vítima de alguma coisa. O que tem, às vezes, né, que mesmo assim, né, até no livro do Luciano Vicenza, ele coloca isso lá, acho que eu cito isso aqui no meu livro, né, o livro dele é Coragem para Evoluir, né, que mesmo a pessoa que, às vezes, realmente ela foi vítima de alguma coisa, só que aí, para ela conseguir ser ajudada, né, porque às vezes vai precisar de ajuda, né, nesses casos aí, realmente, né, para conseguir sair daquilo, às vezes, a pessoa ela tem muita dificuldade, principalmente porque tem um ponto ali de auto-vitimização que acaba, é, depois que aconteceu tudo aquilo ali, dificultando a pessoa a enfrentar e superar a situação. Mas são coisas diferentes mesmo, tá? Uma coisa é a pessoa que foi vítima de algo aí, né, grave como essa que a gente está colocando, outra coisa são essas coisas do dia a dia da vida aí que a gente está suscetível, né? E que podem acontecer com qualquer um, né? São coisas diferentes, sim. E aí você começa, então, na sessão de antivitimização, né? Você fala um pouco da desdramatização para semiológico. Como que seria essa desdramatização?
Exatamente, né? Até a segunda sessão do livro, É. né? Justamente a questão da antivitimização, né? Então, fala um pouco sobre antivitimização, ali no capítulo 5 e depois a gente fala desse processo de desdramatização parasemiológica. Então, a parasemiológica, a gente estava falando aqui de estudo de sinais e sintomas, né? Na primeira etapa ali da entrevista, né? Que seria a primeira etapa do livro, que é você fazer um estudo de si mesmo e ver se você tem sinais e sintomas, ou parassinais, parassintomas, considerando aí as energias, psicossoma, mental soma, né? Relacionado à autovitimização. Então, esse estudo, dentro da medicina, o estudo dos sinais e sintomas é a semiologia. Dentro da conscienciologia, né, se não me engano, foi até o professor Valdo mesmo que criou esse termo, parasemiologia. Então, seria esse estudo dos parassinais, dos parassintomas, porque a gente vai além do corpo físico, né? Então, o corpo energético, né, o corpo emocional, o corpo mental. E a desdramatização parasemiológica seria uma ideia de você desdramatizar esse estudo de si mesmo, esse estudo da parasemiologia desses sinais e sintomas aí, do que está acontecendo com você. Então, vamos supor, né, para tentar deixar mais claro, você vai estudar a si mesmo, você começa a identificar que você se vitimiza mesmo, você tem autovitimização, você quer entender em que aspectos, pegando o corpo físico, energia, psicossoma, mental soma, onde que é que você tem, que tipo de sinal, de sintoma, de parassinal, parasintoma, né? E aí você começa a estudar aquilo. Só que, assim, a pessoa ela tem a tendência à autovitimização, a autovitimização tem por base uma questão de dramatizar, às vezes, demais as situações, as frustrações, e por isso que, às vezes, vai no extremo, né, de ficar preso, né, no ó dia, ao céu, ao azar lá, né, da reclamação, né, como você trouxe aí, que é mais ou menos isso, ou às vezes até se ficar se punindo ali, né, na autodepreciação, né, na menos-valia, né. Então é importante a pessoa entender que ela precisa desdramatizar a autopesquisa, porque se ela não desdramatizar isso, é, pode haver uma tendência dela começar a estudar e se sentir mal com aquilo, se sentir pior e não saber lidar, né? Então, seria mais ou menos essa a ideia da desdramatização parasemiológica, né? E a técnica para terapêutica, como é que ela faz para desdramatizar? Isso, então, aí o que que acontece, né? Daí a gente segue aqui a sessão justamente falando sobre técnicas para tentar ajudar a, a enfrentar a autovitimização, que são técnicas de antivitimização. Eu coloco algumas técnicas aqui, né, nesse capítulo. Então, a ideia é ajudar o leitor aí a ter ferramentas para tentar fazer esse autoenfrentamento, né? Então, por exemplo, como a gente estava dizendo lá, uma tendência grande de quem se autovitimiza é esse foco no problema e no trafar. E às vezes a pessoa, ela, por exemplo, é, ela não consegue é, reconhecer que ela já fez coisas boas na vida. Então, uma das técnicas ali que eu coloco é justamente isso, é a técnica da valorização das autoconquistas. Então, que a pessoa ela tende a se colocar para baixo, menos valia, trafar, não vale nada, só tudo que eu faço dá errado, e aí entra naquele tipo de linha de pensamento, né? E esquece que deve ter feito todo mundo, né? Se você viveu sua vida alguma coisa, você fez de boa, né? Então, seria uma técnica para tentar deslocar esse foco do trafar para o trafor, ou para as conquistas que você já teve na vida, que às vezes vai de, sei lá, de pequenas coisas, né? Eu coloco aqui, né? Então, se coloco uma enumeração ali com algumas variáveis, né? Para a pessoa estudar, né? Então, por exemplo, né? O professor Valdo falava muito das mães, né? Só o fato de ter parido os filhos, isso já é algo ter criado os filhos, né, ajudado os filhos, né, a crescer e tudo, né? Então isso já é uma coisa que a pessoa, por exemplo, ela pode valorizar, parece que não, mas é algo que ela pode valorizar. Às vezes é a questão profissional, ter conseguido, às vezes ela nasceu numa situação lá mais difícil na vida, conseguiu se graduar, conseguiu pós-graduar, e assim, não se dá conta de que isso foi uma autoconquista importante na vida dela, e assim por diante, entendeu? Desde coisas mais da vida humana do dia a dia até conquistas, sei lá, começou a perceber mais o estado vibracional, tem essa desenvolvendo a sinalética, então coisas que você conquistou, por exemplo, seria uma forma, né? A listagem de trafores também seria uma coisa simples, também pode ser feita dentro disso, né? Tem uma outra questão interessante aqui que entra um pouco dentro daquela ideia parece meio clichê, que fala, a pessoa ela está deprimida, vai ajudar os outros, né? Que você vai ver pessoas, às vezes, em condições piores que a sua. Que é uma técnica que eu chamo aqui de antivitimização pela interassistencialidade, por exemplo.
Então, seria o quê? Você buscar situações em que você possa fazer assistência e tirar o foco de você mesmo. Como a gente disse, o auto-vitimizado ele fica com foco muito em si mesmado, dentro do que aconteceu, dos seus problemas, do que deu errado, né, do que aconteceu aquilo, dos defeitos que eu tenho. Então, ela tentar mudar essa chave, né? Então, uma outra técnica, né, além desse do traforismo, seria tentar buscar situações em que ela possa fazer assistência. E, às vezes, a gente pensa em assistência, como a gente voluntaria, né, dentro da Consciologia, já vai logo fazer TENEPS, né? Pode ser, tá? Não deixa de ser. Mas, às vezes, a pessoa tem que começar no básico. Ah, eu vou, sei lá, vi um mendigo andarilho na rua, no inverno, passando frio, vou dar uma blusa para ele. Você já saiu de si, você já fez, tá com? Mas você está fazendo assistência. Então, a questão é ela pensar nesse foco, né, de sair de si mesmo para ajudar o outro. Igual tem gente até, né, voluntários, né, conhecidos nossos, que resgatam animais, né, que estão em situações de risco na rua, animais, cachorro, gato, etc., leva para tratar, para melhorar e conseguir uma adoção, por exemplo. Não deixa de ser assistência, você vai ver uma situação péssima de uma outra consciência, seja um sub-humano, e você vai tentar ajudar, e assim por diante, né? Então, está disponível para ajudar um familiar que está doente, né? Por exemplo, né? Até a gente pega o nosso caso, né? Voluntariado, a TENEPS, né? E aí a gente já vai para outros patamares de assistência que também não deixa de ser sair de si mesmo, né? Você vai ter que doar seu tempo para outras consciências, né? E o voluntariado, por exemplo, não só o voluntariado conscienciológico, né? Instituições de saúde, instituições humanitárias, né? Então, você vai acabar fazendo algum tipo de assistência ali que você vai ter que sair de si. Seria um outro exemplo de técnica, e por aí vai, né? A gente tem várias técnicas aqui, que a gente coloca, acho que umas 8 técnicas, fora algumas coisas que eu peguei da enciclopédia ali também, que nesse capítulo aí tem bastante coisa aí para ajudar, né, nesse enfrentamento. E você fala de ideia inata. Qual que é a relação da ideia inata com a antivitimização? Então, aí vamos dizer que você começou a fazer o enfrentamento, na verdade você fez o estudo, fez o diagnóstico de várias coisas sobre você dentro dessa questão da autovitimização, né? E aí você começa a tentar enfrentar, desdramatizar as coisas, usar técnicas para enfrentar, para tentar superar aquela condição. Só que o que acontece? Como a gente disse, né, o foco muitas vezes é muito trafarista, né, do autovitimizado. Então, essa mudança de foco para o traforismo, ou seja, foco nas qualidades evolutivas, nos trafores, né, como a gente diz dentro da Consciologia, os traços força, né, são aqueles traços que podem otimizar a sua evolução pessoal, isso vai acabar sendo fundamental. E dentro disso também a identificação do seu traço máximo evolutivo, o seu mega trafor. Por quê? É, a minha ideia é dentro vamos dizer assim, desse caminho para conseguir sair da autovitimização, qual que seria, vamos pensar aí, até essa técnica da interassistencialidade, né, que a gente estava comentando, né? Qual que seria o motivo máximo que nos fez renascer aqui, ou ressomar na dimensão intrafísica? Seria cumprir uma programação existencial, né, nossa ProEx. Então, dentro dessas técnicas de superação da autovitimização, você saber por que você nasceu e para que você veio, o que você tem para fazer, isso vai ser fundamental. E aí a ideia inata vai te ajudar a estudar e identificar isso, esse caminho. Por que eu ressomei? Por que eu renasci? O que eu vim fazer aqui, né? Nessa dimensão humana, aqui nessa vida? Por quê? Porque a partir daí você começa a mudar totalmente o foco, né? Você vai ter que ter para fazer ProEx, ProEx é focada nos trafores, você precisa dessas ferramentas, né, evolutivas para você cumprir uma programação existencial. E o mega trafor, esse mega qualidade, mega traço evolutivo, seria muito importante essa identificação. Provavelmente, né, a sua linha de ProEx deve estar meio dentro disso aí, aquilo que você veio para fazer. E as ideias inatas, elas mostram muito isso da gente, né, que são aquelas ideias que já nascem com a gente, né? Desde pequeno, desde criança, a pessoa já manifesta aquilo. Então, o que seria a ideia inata dentro disso? A gente pegar e fazer um estudo de nós mesmos, pegando lá na nossa infância, lá, pré-adolescência, e ver que tipo de manifestações
Cosmoéticas, no caso, né? Lógico, a ideia inata ela pode ser anacrônica também, né? Às vezes a pessoa vem aquela coisa inata, mas é totalmente patológica, do porão, né, que a gente chama, né, porão consciencial, né, e aquilo já vem com a consciência e manifesta, né, mas a gente está falando aqui das qualidades evolutivas, de coisas saudáveis ou cosmoéticas que a criança às vezes já manifestava, ou o pré-adolescente, e depois vai crescendo, a personalidade vai se formando, aquilo fica meio esquecido, né. Por exemplo, vou até dar um exemplo meu aí, para tentar dar uma ideia, né. Eu, depois que passou essa fase toda aí, até os 17 anos, aí eu foquei nos estudos e entrei na faculdade de medicina. Então, o foco sempre foi estudar medicina, né? Me formei estudando medicina, trabalhar como médico. E no final da faculdade, então, eu comecei a voluntariar já, né, dentro da Conscienciologia, mas nem pensava em escrita, nem pensava em publicar livro, por exemplo, né? E nem lembrava, por exemplo, que com 12 para 13 anos de idade, lá na sétima série, se eu não me engano, acho que era isso. Tinha lá aula de educação artística e o trabalho era você fazer algum desenho lá, né? Um trabalho artístico. E aí a ideia que eu tive, escrever um livro e fazer os desenhos da história. Então, eu escrevi um pequeno livro de uma história infantil lá, que por acaso era uma história de autossuperação, né? Era a história que eu gostava de jogar futebol na época, então era a história de um menino que se machucou, gostava muito de futebol, se machucava, e aí ele precisava superar aquilo para conseguir voltar a jogar de novo. E aí tinha lá uma abordagem, uma pena eu não foi cópia única, né, que ficou com a professora, ela guardou lá na escola, então eu nunca mais tive acesso nem à história, mas assim, eu fiz a historinha lá, era um livro infantil, né, com as figuras, né, quer dizer, manifestando a escrita naquela época, e eu tinha esquecido daquilo, aquilo ficou para trás, foquei os estudos na medicina, e depois, dentro da Conscienciologia, por isso que eu digo que tem um foco grande, né, no meu caso específico, a escrita e proexis, né, o que eu chamo de grafoproexis, né, que até é um tema aqui, aproveitando aí para divulgar, no dia 13 a gente vai fazer uma live na Unescom, né, sobre esse tema lá, é um artigo que eu coloquei lá, publiquei na Unescom, né, mas essa ideia de você, provavelmente, né, no meu caso, eu tenho uma série de evidências de que tenha sido um escritor numa vida anterior aí prévia, e de vir agora, né, tentando mudar o foco da escrita para uma assistência dentro da tarefa do esclarecimento, aí, que é o que a gente faz, né, dentro da Conscienciologia. Só que isso depois só veio à tona a escrita, para mim, dentro da Conscienciologia, né, com aquelas técnicas todas que o professor Valdo começou a mostrar para a gente, das VAMINs lá, né, as variáveis, mini variáveis, a bibliografia específica exaustiva, né, e aí comecei a usar aquelas técnicas lá que ele trouxe para escrever, e aquilo veio o processo da escrita, aí que eu fui lembrar que eu tinha lá manifestado aquilo como ideia inata, lá na pré-adolescência, a escrita já vinha, quer dizer, é um negócio que depois, na hora que eu comecei a estudar, dentro da questão da retrocognição, questão da seriexologia, no estudo de outras vidas, evidências de que já teria sido escritor numa vida anterior. Então, daí o negócio da ideia inata, né? A gente dá importância para isso, entendeu? Porque aquilo vai mostrar evidências para você, e para o auto-vitimizado isso é muito importante, porque cada descoberta cosmoética, saudável, que você faz sobre si mesmo, aquilo que a gente está falando, de como é que eu faço para melhorar a carência afetiva, né? Já, pô, você descobre sobre você mesmo essas coisas, aquilo dá uma força, uma motivação, uma energia dentro de você mesmo, que foi você mesmo que gerou aquilo em você, né? Essas descobertas, né? Então, essa autopesquisa, o autoestudo, o autoconhecimento, ele vai ser um caminho para a gente sair, né, desse processo de carência afetiva, carência energética, e essas descobertas, né? Seja de ideia inata, mega trafor, Mater Pensene, que seria a síntese, né, de você mesmo, né? O que seria, né? Essa síntese, né? Que até tem, né, o livro do Guilherme, né? Sobre isso, acho que ele fez entrevista com você aqui já, né? Já. Então, quem quiser acessar sobre como identificar o seu Mater Pensene, assiste a entrevista do Guilherme aí, né, com a Rose. Então, tudo isso vai trazer elementos para a gente que vão conseguir te dar um norte, assim, para o que você veio aqui para fazer dentro da sua programação existencial. E isso vai ajudar muito na antivitimização ou na superação da autovitimização, né? Então, todo o foco Isso da tem a ver com essa autoconvicção proexológica que com você a fala? autoconvicção proexológica, que aí você chegar nessa autoconvicção do que não. Então é isso aqui, provavelmente, que é a minha linha aqui. E aí você começa a
focar naquilo, e aquilo vai te gerando uma realimentação, uma retroalimentação de energias positivas, de amparo também extrafísico, né? E de automotivação, e você vê que você está dentro da linha daquilo que você veio para fazer, né? Então, gera essa autoconvicção proexológica, né? Que é esse último capítulo 12 aí dentro dessa sessão aí de antivitimização. Ainda dentro dessa sessão, você fala da traforologia, você já falou bastante, você fala de autocriticidade cosmoética. Isso seria de você ser realista com você mesmo? É nesse sentido? É, ser realista, mas também eu dei um foco ali que por exemplo, né? Como o auto-vitimizado ele tem muita dificuldade a lidar com a frustração, às vezes ele vai receber uma heterocrítica Ah, e vai tomar aquilo, às vezes, como uma verdade extrema e entra num processo de autocriticidade anticosmoética, né? Ou seja, uma criticidade anticosmoética com si mesmo, né? Uma autocriticidade anticosmoética. E muitas vezes também naquele movimento que eu comentei de heteroagressividade, né? De trafarismo também, de heterocriticidade anticosmoética. Então, a autocriticidade cosmoética ela entra muito dentro disso, né? Como uma importância ali fundamental dentro desse trabalho todo aí, de aprender a lidar com as críticas externas, né? Saber avaliar aquilo e, ao mesmo tempo, saber se estudar e ter essa autocrítica cosmoética, né? Para você não entrar nesse processo de autodepreciação, menos-valia, etc., que a gente comentou aqui. Então, dá porque um isso foco é mais ou menos. automático, a pessoa que tem a auto-vitimização, né? Se ela Isso, recebe uma crítica, ela derruba ela. derruba, exatamente, né? Demora a se levantar, né? Então, a resiliência muito baixa, né? Às vezes, aquilo demora até ela conseguir, né? Parar de pensar naquilo, às vezes entra, fica remoendo, né? O monoideísmo que a gente disse, né? Então, aprender a fazer a autocrítica de uma maneira saudável, cosmoética, é importante, né? E, ao mesmo tempo, aprender a receber as críticas e a fazer a crítica também, né? Se você faz uma crítica com você mesmo, anticosmoética, é muito fácil de você fazer isso com os outros também, né? Então, o capítulo acaba abordando muito essas linhas todas aí, né, de possibilidades. Muito bem, nós estamos hoje aqui conversando sobre a antivitimização. A gente vai agora chamar nossos amigos patrocinadores, mas fique aí ligado na gente, tá? Nós voltaremos daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. A obra de hoje é Antivitimização. Estamos aqui com o César Machado. Agora, César, vamos então superar esse negócio de vitimização. Vamos lá. Como é que a gente faz aí? Então, na verdade, todo esse movimento, né, de anti-vitimização que a gente colocou, de enfrentamento, ele já vai começar a direcionar a consciência para esse caminho, né, de superar, de conseguir superar a auto-vitimização, né? Ou se tornar uma consciência anti-vitimizada ou mais anti-vitimizada, né? Isso é importante até a gente falar, né? Que é o que eu tento mostrar de alguma maneira ali dentro da última sessão do livro, né? Que é a superação da auto-vitimização, é que esses traços, né, nossos, né, conscienciais, não vêm de agora, e o fato da gente começar a estudar, enfrentar, e às vezes até ver que a gente está começando a ter evidências de estar superando aquilo, não significa que em uma vida, né, nessa vida, a gente já vai estar completamente livre daquele jeito de se manifestar. Aquilo pode ficar indo e vindo, né? Então, por exemplo, né, uma das ideias que tem nessa parte aí de superação é esse capítulo para profilaxia recinológica, né, que é uma ideia que eu coloco no livro, que é o quê? Então, a recinológico é de recim, né, de reciclagem intraconsciencial. Então, a gente faz um movimento de estudar a si mesmo, que a gente quer reciclar essa tendência, a gente quer mudar. Para a profilaxia, né? Profilaxia é a prevenção, né? A gente tem um termo dentro da epidemiologia, dentro da medicina, né? A profilaxia das doenças, né? Então, isso é você ter uma série de ações, de atitudes que te ajudam a prevenir, a evitar que você tenha ou desenvolva um determinado problema. A paraprofilaxia, porque a gente está falando de consciência, né? A gente está falando de holossoma, né? Então, a gente está indo além
simplesmente da condição humana, condição física, né? Então, seria o quê? É, um dos aspectos dentro dessa questão da superação, além de todo esse movimento que a gente discutiu aí, né, no segundo bloco, né, de antivitimização, é você é, lembrar que o fato de você começar a ter, às vezes, identificar, igual a gente falou, várias coisas que vai deixando, né, a pessoa mais energizada, mais automotivada, mais autoconfiante. Ah, identifiquei, né, questão de ProEx, mas isso não significa que você não possa, em um momento ou outro, acontecer uma coisa lá que não tinha acontecido antes, você se frustrar e ter a mesma reação de autovitimização. Então, é importante essa paraprofilaxia que a gente fala, é você mapear quais aspectos dentro do seu modo de agir, de manifestar, que pode te fazer a recair nos mesmos problemas. Então, é a prevenção das recaídas. É isso que seria, vamos dizer, em outras palavras, a paraprofilaxia recinológica. É você mapear aqueles pontos que podem te fazer recair no mesmo problema. É igual, sei lá, você tem o alcoólatra, né? O cara para de beber, está indo no AA, e ele não quer voltar a beber, mas daqui a pouco ele começa a ir lá no bar porque ele quer lá rever os amigos dele. Qual que é a chance dele voltar naquele mesmo ambiente, com os amigos que estão lá já provavelmente tomando lá, bebendo lá, né? E ele voltar a beber? É muito grande. Então, provavelmente, para essa pessoa, né? Uma das questões para ele evitar recaída no alcoolismo é que ele não vai poder mais voltar lá naqueles lugares que ele frequentava e que incentivavam ele a beber, né? Então, seria uma coisa, um exemplo assim, bem básico dentro disso, né? E na autovitimização também a gente pode identificar uma série de coisas, né? Eu até coloco ali uma enumeração para a pessoa ela raciocinar sobre isso, né? Mas dentro do texto ali, eu lembro que, por exemplo, é, uma coisa comum, né, que pode ter, né, a pessoa vamos pegar assim um exemplo, a pessoa com tendência à autovitimização, que tem uma tendência assim mais melancólica, se fechada, aí ficar ensimesmado. E aí a pessoa tem o costume de toda vez que acontece isso, ela vai lá e vai ouvir um determinado tipo de música que aquela música vai me confortar, mas é uma música que meio que reforça aquele padrão, entendeu? Ou um filme, às vezes, uma coisa assim que... Então, a pessoa ela tem aquele... Ou, às vezes, vamos supor, ocorreu a separação conjugal. Aí a pessoa tem objetos, coisas que vão fazer ela se lembrar daquela época. Será que não é melhor se liberar dessas coisas? Será que quando você perceber que você está se auto-vitimizando de novo, entrando naquele mesmo processo, você vai ouvir aquele mesmo padrão de música de novo, será que aquilo não vai reforçar, né? Então, são algumas coisas, né, assim, práticas, né, do dia a dia que podem ajudar a pessoa a fazer esse tipo de prevenção. Mas aqui eu coloco outras, né, que eu coloco uma enumeração aqui em forma de perguntas, né, para a pessoa pensar nisso. Então, por exemplo, a acomodação, né, um exemplo que eu coloco. Então, uma inclinação da pessoa a se acomodar diante de uma frustração, né? Ou seja, se fechar, se ensimesmar, parar de interagir socialmente ou diminuir muito isso, né? E ficar fechado ali nos seus problemas. Então, ela trazia essas questões para si. Estou tendendo a me acomodar, cedendo à frustração. Se eu não gosto de me sentir assim, o que eu devo fazer? Posso ser proativo? Como? Que técnica que eu vou utilizar quando isso acontecer? Então, fica tudo destrinchado ali. Então, começou a acontecer aquilo, a pessoa já tem aquele registro. Opa, peraí, deixa eu ver isso aqui, estou tendendo a isso de novo. Ah, tá. Então, então a pessoa ela tem aquele registro, ela tem aquilo à mão mapeado, que ela sabe que aquilo pode acontecer, né? Por exemplo, a agressividade, né? O estado de ânimo mais agressivo, né? Ao ser frustrado, pressionado ou contrariado. Então, que situações ou pessoas que me levam a essas reações? Que são os gatilhos, né? É algo que fazem, é algo que expressam? Tenho como evitar tais pessoas ou situações? Ah, não tenho. Então, o que eu vou fazer? Que técnicas que eu posso utilizar quando a pessoa falar aquela coisa que me estimula a reagir daquela maneira? Ou se acontecer aquela situação de novo que me frustra e eu sei que eu reajo, começo a ficar irritado, o que eu posso usar? Então, você vai ter mapeado as situações, essas condições todas, para tentar fazer essa prevenção. Seriam alguns exemplos, né, de coisas que a pessoa pode ter dentro disso, assim. E aí eu coloco, assim, uma série de questões ali,
com aspectos, né, que tem a ver com a autovitimização, autoculpa, autodepreciação, carência, controle, energia, parte energética, né, e tudo mais. Por exemplo, energia, né? Tem a tendência a assimilar e me intoxicar energeticamente facilmente. E a gente sabe que se você, vamos dizer assim, tem mais predisposição para isso, e ao mesmo tempo um temperamento tendente à autovitimização, à autodepreciação. Para você conectar com uma energia com esse padrão, com uma consciência ali com esse padrão, e aquilo reforçar todo aquele sentimento em você é muito grande. Então, é importante você estar atento a isso. Será que eu estou com técnicas já adequadas para desassimilar quando eu entro em contato com alguém? Quando eu entro em contato com o ambiente, percebo ali alguma consciência, né? Então, seria um aspecto energético, extrafísico também, que a gente está percebendo, né? Assim por diante. Então, todo esse mapeamento, né, dentro disso aí. Isso é É, importante, porque senão fica parecendo muito fácil, né? Tá bom, então agora eu vou isso, superar. Mas não é exato. assim, né? Eu vou superar. Não, exatamente, entendeu? Estudei aqui, identifiquei que eu sou assim, começo a aplicar umas técnicas, identifico trafores, mega trafor, acho que eu sei, realmente tinha ideias inatas sobre isso, parece que minha ProEx é isso. Entro naquela linha. Quer dizer que você nunca mais vai se auto-vitimizar? Não, pode acontecer. Pode acontecer uma frustração que você nunca passou ali e você recair naquilo, e quando você vê, você voltou naquele padrão antigo, se você não tiver atento, né? E aí até você sair daquilo de novo pode levar um tempo, né? E esse é um aspecto, né? Um outro aspecto também interessante, né, que eu coloco ali, acho que é no último capítulo, que seriam esses sinais que você pode estar percebendo em você de que você está no caminho da superação, né? Então, vamos falar nessas palavras, Ai, entendeu? Então, eu Período. coloco até uma listagem ali de exemplo, né? Mas cada um teria que identificar a sua, né? Mas, por exemplo, resiliência é um aspecto que eu coloco, né? É até um tema que me interessa muito aí de pesquisa para um próximo livro, né? Que é você começar a desenvolver uma habilidade de se levantar mais rapidamente diante das frustrações. Então, se você demorava mais tempo, agora que você começa a mapear mais você mesmo, entender como é que você funciona, os gatilhos, onde que você tem risco de recair, onde que você acaba recaindo muitas vezes, você começar a conseguir sair mais rápido das situações de frustração, por exemplo. Então, você pode começar a perceber que você consegue isso mais rápido. Então, a resiliência, estou melhorando a minha resiliência, é um sinal de que eu estou começando a superar a situação da autovitimização, né? A mais autossuficiência energética. Eu percebo que eu entro no ambiente, me defaso, mas eu consigo me recuperar mais rápido, estou dominando um pouquinho melhor, por exemplo, o estado vibracional, né, as técnicas de mobilização, né? Estou começando a entender melhor isso. Quando a pessoa vem se vitimizar para mim, né, fazer o contrário, né? Eu me vitimizo muito, mas eu vejo que a pessoa vem e está se vitimizando. Então, ao invés de eu ser sugado também, eu percebo aquilo, posso tentar ajudar, mas não vou sair defasado dali. Então, você pode ser, por exemplo, uma outra coisa, né? Então, seria interessante começar a mapear isso também, né? Esses sinais de que você está no caminho da superação, vamos dizer assim, né? Que você está já caminhando para isso de alguma maneira, né? Isso seria um outro ponto importante aí dentro, né, da superação da autovitimização. E aí você traz aqui o anti-egocentrismo, a anticonflituosidade. É, também seriam formas, né, na hora que você o anti-egocentrismo tem a ver com aquilo que você estava falando, de você sair do foco de si, não é isso? Isso, exatamente, né? Por isso a importância aí desse capítulo, né? Eu lembro até a gente estava falando de autovitimização no início, né? Você perguntou se a frustração era a base, né? Não, a frustração ela desencadeia, mas a base eu coloco duas, até eu coloco isso no livro. Eu acho que a primeira que a gente usa esse termo, né? Teve uma época lá que eu voluntariei dentro lá da OIC, né? Como consciência terapeuta, né? Então, quando você faz o estudo, né? A autoconsciência terapia ou a consciência terapia, então você identificar qual que é a base parapatológica que a pessoa tem ali que faz ela desencadear aquilo que ela está tendo, né? Então, na autovitimização. Então, um aspecto seria esse mesmo que você acabou de citar, né? Que você percebeu bem, que é a tendência mais egocêntrica, né? Então, você acaba tendo um foco muito em si mesmo, né? Muito nos seus problemas, por isso que acaba se queixando muito, se colocando como vítima, ou se depreciando. Então, tem muito esse aspecto
egocêntrico ali dentro daquilo que a pessoa precisa buscar sair daquilo de alguma maneira. Aí vem até técnicas, ferramentas para isso. E a outra é a própria questão da vontade, né? Então, eu diria que tem um aspecto aí de parapatologia da vontade também, porque é muito comum, como a gente estava colocando aqui, a tendência é a se acomodar diante da frustração, se fechar. É lógico que tem as outras questões emocionais ou mentais, energéticas, mas a questão da vontade é muito importante para você conseguir sair daquilo. E a pessoa que fica fixa, né, parada, estagnada naquele ponto ali da frustração, ela tende a se acomodar e aí não consegue achar forças, muitas vezes, ou ter vontade para sair daquilo. Como eu disse, às vezes vai precisar de ajuda externa, né, de terapia. Dentro da Conscienciologia, a gente tem a consciência terapia, né? Às vezes até de medicação, dependendo se vai para um extremo mesmo mais grave, né? Mas às vezes não, às vezes ela fazendo a sua autopesquisa, ela já consegue trabalhar as coisas em si mesma e sair daquilo. Mas é importante ter essa força para começar a fazer um movimento, né? Mas o anti-egocentrismo, ele entra dentro disso, né? E a anticonflituosidade, acho que tem mais a ver com esse processo da agressividade que a gente comentou bastante, né? Então, seja a agressividade consigo mesmo, a autoconflituosidade, né? Você fica ali naquela briga interna com você mesmo, mental, emocional, ou externa, como pode acontecer, né? Então, por isso que acabei fazendo um capítulo sobre cada uma dessas situações aqui dentro da superação, né? Porque passa muito por isso, né? Você conseguir ter uma postura anti-egocêntrica e, ao mesmo tempo, anticonflituosa, né? Seria, acho que chega num ponto ali que se a pessoa ela tem isso, realmente ela superou essas questões, né? Então, são aspectos bastante importantes dentro da superação da otimização. E autossustentação energética seria para você não ser engolido. Dentro daquilo que a gente falou, né? Sair dessa condição de vampiro energético para uma questão de doador energético, né? Por exemplo, né? Não se intoxicar mais, não ser engolido, né? Pelas energias dos ambientes, dos locais, das cidades, das pessoas, né? Então, passa por aí, você ter mais autossustentação energética, e isso vai te ajudar a ter mais autossustentação emocional também, né? De alguma maneira, né? E a autoconfiança? A autoconfiança, eu acho. Você que é capaz, né? Que você consegue, que você tem resiliência, você fica autoconfiante. Simples, É, assim. é. Então, acho que ele está tudo dentro daquilo que a gente comentou, né, no segundo bloco, que vai chegar lá na ProEx e você ter essa autoconfiança lá proexológica, né? Então, acho que passa muito dentro disso, né? A autoconfiança cosmoética. E um trabalho E aí também você de pode falar. autovalorização, né? Porque as pessoas muitas vezes têm relação com baixa autoestima, né? Não. Então é autoestima. Exatamente. Tanto que eu trouxe uns exemplos no livro, não sei se a gente tem aí, acho que a gente tem um minutinho ainda, É, no só para 7 citar aqui, né? Por exemplo, eu cito um palestrante ali, Carlos Alberto Filho, né? Então, ele tem vários livros, né? Ele é um palestrante e ele tem um livro que chama Você é o Cara, né? Que é um livro bem de automotivação, de autossuperação, né? Por quê? Esse autor, esse palestrante, ele é gago, né? E você vê, ele é um palestrante, né? Só que o que acontece? Ele é gago, né? Isso já é uma coisa desde a infância lá, e ele sempre acabou se isolando muito, né? Tendo muita vergonha de interagir, ter interação social por conta disso, apesar dele querer, ele perceber que ele tinha aquilo dentro dele, né? De querer estar com os outros, de querer conversar, de querer interagir, é uma pessoa da comunicação. Só que ele acabou o quê? Que foi passando o tempo, aí ele entrou na época lá de escolher a faculdade, o trabalho, aí ele resolveu fazer engenharia, porque na cabeça dele é uma área em que ele poderia arrumar trabalho em algum lugar que não precisaria falar muito com quase ninguém, interagir muito. Só que o que aconteceu? Ele chegou num ponto ali que começou a ficar muito frustrado na vida dele, né? Muita frustração, porque ele queria interagir mais, queria conversar mais, queria falar mais, e ele sempre gostou muito da parte de marketing e vendas, que você precisa falar o tempo todo, né? E aí ele começou, então, a trabalhar nele técnicas para superar a gagueira, e daí que vem nessa ideia dele de você é o cara, de superação. E ele começou realmente a trabalhar com marketing e vendas. Se você entrar no YouTube, tem ele dando entrevista, você vê que você quase nem percebe que ele tem gagueira,
Justamente ele tem uma forma de falar, de entonação, né, que ele explica até isso, que ajudou ele a falar de um jeito que a gagueira ela fica quase assim imperceptível, né? E você vê como é que um gago vai dar palestra, né? Mas ele conseguiu enfrentar e superar. Ele poderia ter ficado ali fechado, frustrado a vida inteira dele, provavelmente entrar numa melancolia, um momento intrafísica aí, né, depressão, qualquer coisa assim. Mas não, ele conseguiu correr atrás, foi atrás de técnicas para enfrentar a gagueira, conseguiu superar aquilo e virou até um palestrante, né? Então tem vários exemplos no livro assim que a gente coloca, né, da própria Bárbara, né, ser outro coloca isso também como um enfrentamento da doença, daí no caso, né, que a doença pode levar a pessoa a se auto-vitimizar, né? É uma coisa real que está acontecendo, né? E a Bárbara, então, ela teve aquele câncer renal lá com 33 anos, né? E mesmo assim ela buscou enfrentar aquilo, superar, teve que fazer cirurgia, quimioterapia. Aí eu me lembro que ela começou a voluntariar na Consciologia, né? Que ia para cursos de CP2, ela estava lá como aluna, depois ela começou a dar aula e no fim escreveu o livro Diário de Autocura, né? Tudo isso no período de, acho que, não sei, 4 anos, acho que foi, né? 4 ou 5 anos, foi um período muito curto. Tem entrevista do Foi Leonardo muito também, curto. E Diário ela, de Loucura. no fim, ela deixou esse livro Diário de Autocura aí antes de dessomar, né? Também é um exemplo aí de superação que a gente coloca no livro ali, bem interessante, né? Muito bem, a gente tem ainda aí 4 minutinhos. Você termina falando aqui dos parâmetros de autossuperação. O que seriam esses parâmetros? É como a pessoa sabe se realmente ela já superou? É aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Daqueles sinais de que ela Ah, está no caminho de autossuperação, né? Que eu citei o exemplo aqui, por exemplo, da resiliência, né? Dela começar a identificar que ela tá conseguindo se levantar mais rápido, né, diante de uma frustração, aquela questão mesmo da autossuficiência energética, né, dela conseguir, talvez se sinta defasada, mas se recuperar mais rápido, não ter tanta rebarba energética, como a gente diz, né, até física às vezes, né, é, com relação aos ambientes, às pessoas e assim por diante. Então, seriam sinais que você vai começar a identificar uma automotivação maior, né? Então, você vê que você já começa a se sentir desmotivado mais, começou a identificar suas coisas, linha de ProEx, etc. Então, se perceber com capacidade de se automotivar, sem depender tanto do externo, né, por exemplo, né? E assim por diante, né? Eu dou exemplos aqui, né? Faço uma listagem de 15 itens, mas cada um aí, à medida que for estudar, vai começar a identificar, né, esses sinais de que está nesse caminho, né? Então, esse capítulo aí tem essa ideia. agora a gente falta aqui ainda 3 minutinhos. Eu queria ver se tem alguma coisa que você acha importante que não falou, né, para a gente poder encerrar, ou se você quiser deixar aí uma mensagem também para o ouvinte. Uhum. Tá bom. Eu acho que a principal mensagem, assim, talvez que poderia deixar, né, seria a gente pensar sempre que muitas coisas vão acontecer na nossa vida e as coisas acontecem por algum motivo. Tem a responsabilidade com alguma parte nossa ou não, às vezes não. Mas o que é importante, né? A gente pensar que a gente pode, vamos dizer assim, vamos tentar focar naquilo que está no nosso controle, né? Porque depois que aquilo aconteceu, não vai voltar mais. Mas o que eu posso enxergar daquilo que eu posso mudar? Então, por exemplo, né? O que a gente pode controlar, né? Dentro de tudo que acontece com a gente? É aquilo que está dentro da gente, é a nossa reação, nossa maneira de reagir, nossa razão, nossa capacidade vamos dizer assim, de definir se algo é bom ou ruim, né? Essa, né, tendência vamos dizer assim, de dar o juízo de valor para as coisas, né? E o peso nas coisas, né? Então, a gente tentar, dentro disso, a gente diminuir um pouco, né, esse peso das frustrações, né? E tentar achar formas de abrir mão daquilo para poder seguir em frente, né? Conseguir ter mais resistência às frustrações e seguir em frente, né? Eu acho que às vezes pode precisar de ajuda externa, né? Como a gente disse aqui, né? Trabalho aí de terapia, né? A gente tem a consciência terapia dentro da consciologia, mas de uma maneira geral acho que seria isso, né? A gente pensar que a gente vai precisar focar em coisas que estão dentro da gente, né? Que a gente consegue controlar. O que está externo pode acontecer coisas diversas e a gente não vai ter controle total sobre as coisas, não tem jeito, né? Pode acontecer independente da nossa vontade, né? Agora, a nossa vontade é aquilo interno que é o que a gente pode tentar controlar para sair, né, das situações, para conseguir mudar o foco e mudar o foco do problema para a solução.
Acho que seria mais ou menos Muitíssimo isso. obrigada, então, César, por ter estado Eu conosco agradeço aí. novamente. A gente Obrigado a agradece você. também a você, né, querido ouvinte. Sábado que vem estaremos de volta aqui. Programa Entre Livros. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros com Rosimeire Salles, aqui na RCI.